Vamos lá agora, pessoal. Em relação aqui à diferença de link recorrente e padrão, alguma dúvida? Ou ficou claro aqui a diferença do link padrão e do link recorrente? Certo? Ótimo. Depois eu vou mandar a gravação, tá, Jordani? Porque não, não dá, já tomou um tempo aqui, a gente precisa avançar aqui para o próximo tema, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fechar agora um pouquinho aqui o chat, tá, pessoal? Porque agora é a parte mais importante e eu preciso que vocês prestem atenção aqui, que é como iniciar o trabalho. E eu vou trazer três dicas aqui para vocês que, para mim, fez total diferença, porque, novamente, eu nunca tinha trabalhado com vendas e agora eu preciso que você anote tudo que você puder, tá? Eu nunca tinha trabalhado com vendas, eu nunca tinha tido experiência. Mas o que é que fez o Jonathan ter feito 10 vendas logo na primeira semana, sem ter tido experiência? As minhas primeiras vendas, inclusive, eu gaguejei, eu fiquei com frio na barriga. Até desculpa aqui o termo, né? Quando a gente começa a trabalhar em algo que tira a gente da zona de conforto, né? Dá aquele friozinho na barriga. Mas como que eu ainda consegui superar tudo isso e fazer as 10 vendas? Porque eu pensei de forma muito estratégica. Eu entendi que a venda era feita de três pilares: técnica, gestão das emoções e ambição. Técnica, ninguém aqui de vocês ainda domina a técnica, porque vocês acabaram de ver e é um processo que exige tempo, né? De tanto vocês fazerem igual andar de bicicleta. Tem como aprender bicicleta só na teoria? Você pode ler um livro de como aprender a andar de bicicleta. Você pode ver um tutorial no YouTube como aprender a andar de bicicleta. Mas quando você for tentar aprender a andar de bicicleta, você ainda vai cair, você vai ralar o joelho, você vai bater o queixo. Faz parte do processo, né? Em vendas também é a mesma coisa. Você pode ver 1 milhão de vídeos sobre vendas, você pode ver 1 milhão de teorias sobre vendas, mas você só vai aprender na prática, errando, levando não e por aí vai. Então, técnica, eu já sabia que eu não ia ter muito no início. Segundo ponto, gestão das emoções. O vendedor, ele leva mais não do que sim. E ninguém, por sã natureza, gosta de levar não, né, pessoal? Ninguém acorda, tô feliz por estar levando não, né? E o vendedor, ele tem que aprender a lidar com o não, né? Eu até brinco que é um instrumento de trabalho, assim como um cirurgião na sala de operação, ele não tem que lidar com sangue, o dentista não tem que lidar com a boca do paciente, o vendedor ele tem que saber lidar com o não. Então, no início também, eu já sabia que eu não ia ter muito essa gestão, né? Quando a gente começa o não, ele dói um pouquinho mais, né? A gente leva para o pessoal, a gente começa a achar que a gente não serve para isso aqui, enfim. Então, qual a única variável que eu controlava? Era a minha ambição. Era o esforço que eu colocava aqui no início. Eu entendi que quanto maior o esforço que eu colocasse aqui no início, dessa forma eu conseguiria arrancar as minhas vendas. Porque se eu não colocasse esforço, eu não tenho técnica e eu não tenho gestão, qual que é o resultado no final da equação? É não ter resultado. Então eu falei, cara, já que eu não tenho técnica, já que eu não tenho gestão, eu vou tentar recompensar isso no esforço, na força de vontade. Mas eu não quero fazer também o esforço de forma burra. Porque se eu só quero fazer esforço, mas eu não coloco estratégia nisso aqui, eu vou colocar esforço à toa e no final ainda não vou ter resultado. Então, o que que eu entendi no meu início? Eu falei, cara, a principal chave para sair vendas aqui é eu conseguir minhas indicações. Lembra que aqui é um modelo de venda que a gente trabalha por indicação? Então, quanto mais indicação que eu conseguir coletar, quanto mais indicações eu tiver, maior a chance de eu encontrar um potencial cliente e maior a chance de eu converter esse potencial cliente em vendas. Porque pensa, a pessoa ela foi indicada, ela foi avisada sobre o seu contato. Quando a gente faz uma venda com um cliente, pessoal, quando eu entro em contato, vamos supor que eu estou entrando em contato com a Daniela, com a Selma, com a Samara, com qualquer um aqui de vocês, eu vou estar entrando em contato a pedido de tal indicação. Olha, Tiffany, eu estou entrando em contato com você a pedido da Daniela. Ela chegou a comentar com você sobre o meu contato? Ah, ela comentou sim, né? Pô, bacana, ela teve acesso a um curso de inglês, gostou, lembrou de você, faz sentido. Então, ou seja, a indicação nesse processo vale ouro. Porque muitas das vendas que você vai realizar nesse início, ela vem pela segurança
de que você, da pessoa que foi indicada. É só você pensar na gente. Quando você busca um médico, um dentista, você não vai buscar indicações? Um prestador de serviço para tua casa, para qualquer evento que você vai fazer, você não vai buscar por referências daquela pessoa? E às vezes você nunca ouviu falar do trabalho dela, você nunca ouviu falar sobre aquela pessoa. Mas como foi uma pessoa de confiança que te indicou, você vai lá e fecha com ela sem questionar. Porque a indicação vale muito nesse processo de vendas. Então, o que que eu pensei? Cara, se eu conseguir criar um meio de pegar muita indicação e validar essas indicações, eu vou conseguir ter vários potenciais clientes. E aí eu dividi essa coleta em três passos. Passo número um, eu literalmente, tá, pessoal? Depois eu preciso que vocês anotem e prestem atenção nisso. Eu literalmente abri a minha lista de contatos. Dessa minha lista de contatos, eu selecionei as 10 pessoas que eu tinha mais afinidade. O que que seriam as 10 pessoas que você tem mais afinidade? É pai, é mãe, talvez é seu cônjuge, é o seu namorado, é o teu melhor amigo, é um tio que você tem contato, é um primo que você cresceu junto. São as 10 pessoas que você realmente tem afinidade, né? Que você tem, poxa, você é do teu convívio, as pessoas que você ama, que te ama também de volta. Jonathan, não tenho 10, cara. Pelo menos 5 você tem, né? Não vem com esse papo, eu sou lobo solitário, ninguém me ama, né? Não caia nesse papo. Então, todo mundo aqui tem aquelas 10 pessoas que você tem mais contato. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja primo, seja uma pessoa que você cresceu junto, né? Qual que era o meu intuito com essas pessoas? Era vender o curso para elas? Não, porque eu já sabia que elas não teriam interesse. Então talvez você pensou assim, pô, mas para quem que eu vou vender? Ninguém na minha família tem interesse. Meu pai não quer fazer, minha mãe também não. Acho que meus amigos são tudo vagabundo, não vão querer estudar inglês, né? Então para quem que eu vou vender isso aqui? Né? Talvez você pensou nisso. Eu pensei nisso na época. Mas eu pensei assim também, caramba, mas se de cada um dos meus amigos, imagina se cada um te mandar 20 contatos. Te mandar não, você pegar 20 contatos, 20 indicações, e você validar essas 20 indicações. A gente está falando que no final da equação, de 10 você já tem 200 pessoas. E aí que entra o poder do exponencial, né? De 20 em 20 em 20 em 20 em 20 a gente vai criando aquela bola de neve. Então eu falei, caramba, eu não quero vender para os meus amigos. Mas, poxa, é família. Eles têm que me indicar, né? Então, se de cada 10 eu pego 20 eu já tenho 200 pessoas para quem abordar e falar sobre o curso de inglês. Então, eu selecionei essas 10 pessoas e o que que eu falei agora? Qual foi a dica que eu peguei lá no treinamento? Eu vou pedir por mensagem? Não. Vou falar por áudio? Não. Porque o que que foi me dito no treinamento? Que não tem efetividade. Pedir referidos por mensagem ou por áudio é a pior bosta, desculpa aqui o termo, que você pode fazer. A pessoa ela não vai te passar. Você tem que explicar para ela o porquê daquilo. Então, eu comecei atacando quem? A pessoa que eu tinha mais contato, a minha esposa. Na época era minha noiva. Sentei com ela, ela já sabia que eu estava fazendo parte do processo, expliquei para ela que era um trabalho feito por indicação, porque era dessa forma que a gente conseguia levar a oportunidade. E eu não dei a opção para minha noiva não passar ou não. Eu literalmente peguei o celular dela, a gente abriu a lista de contato dela juntos e fiz ela selecionar 50 pessoas ali para me mandar. Ah, pessoas que têm interesse, não importa, eu não tava eu não ia cair nesse julgamento. Ah, será que a pessoa quer fazer ou não quer fazer? Cara, eu não estou importando com isso. Eu quero as indicações, independente se a pessoa ela tem interesse ou não, eu vou descobrir depois. Eu sentei literalmente com a minha noiva, peguei esses 50 contatos dela e a gente validou um por um. Eu vou mandar essa mensagem de validação para vocês no WhatsApp. O que que essa mensagem significa? É a mesma coisa que eu tenho indicado aqui a Selma, a Ana, o Evandro e a Paty e a Maria para a Samara. E eu vou chegar aqui, Selma, ó, te indiquei para um projeto de inglês bem legal, gostei, achei interessante. Posso pedir aqui para a Samara te colocar na lista de prioridade dela? Aí eu vou avisar. Aí vão pensar que a Selma aqui são. A Selma, a Ana, a Evandra, a Paty e a Maria são meus amigos. Aí eu vou avisar esses meus amigos aqui que a Samara vai entrar em contato com a Selma, com a Ana, com o Evandro, com a Paty, com a Maria. Então a mensagem, isso a gente chama de mensagem de validação. Eu vou mandar essa mensagem para vocês e vocês podem adaptar. Ou seja, pessoal, o que eu quero trazer com isso aqui? Eu peguei 50 contatos com minha noiva,
e validei esses 50 contatos, ou seja, todas as pessoas estavam cientes que eu iria entrar em contato com elas. Eu fiz isso com meu pai e minha mãe. Eu literalmente sentei com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, inclusive. Ah, mas são pessoas mais velhas. Não importa. A gente tem aluno de 70 anos aqui na WhatsApp, de 60, 65. Inclusive, já respondendo uma dúvida no chat. Alunos a partir de 13 anos podem estudar na plataforma. Então, independente da idade, né? Óbvio, o público é sempre focado mais para o público adulto, tá, pessoal? Mas alunos de 13 anos se dão bem com a plataforma também, acima dos 13 anos. Sentei, fiz o meu pai selecionar 20, fiz minha mãe selecionar 20, fiz meu irmão selecionar 20, liguei para amigos de vídeo. Na época a gente estava em pandemia, eu não estava conseguindo ir até eles, né? Porque senão eu iria até eles pessoalmente. Mas você não precisa ir. Cara, para um amigo, você vai ficar mandando mensagem assim. Pensa no teu amigo aí, um dos seus melhores amigos. Você vai ficar mandando mensagem para ele assim: Fulano, eu posso te ligar? Você está disponível? Não, você pega e liga quando você quer falar com teu amigo, quando você quer falar com uma pessoa próxima a você. Então, eu peguei e liguei para essas pessoas. Claro, verifiquei se a pessoa estava disponível para falar na hora, que eu estava precisando conversar com ela. E expliquei aqui sobre a oportunidade, sobre esse projeto que eu estava entrando, que eu estava iniciando, que eu estava precisando contar com a ajuda inicial dele para conquistar minhas primeiras indicações. E eu perguntei se eu poderia contar com ele. A pessoa falando que sim, eu aplicava aquela voz de comando que vocês aprenderam, que é mandar um oi para ela, fazer ela responder o oi, fazer ela abrir a lista de contatos dela e aí fazer com que ela selecione ali as 20 indicações para te passar. Depois que manda as 20 indicações, ainda validava uma por uma, né? E se você for pensar aqui, pessoal, esse é um procedimento muito comum na vida, né? Indicação é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente inventou. A única diferença nossa é que a gente não espera a indicação vir até a gente. A gente provoca a indicação, entendeu? A grande diferença da venda ativa é essa. A venda passiva, a gente espera a indicação vir até a gente. Na venda ativa, a gente provoca a indicação. E aí, já um detalhe aqui para vocês. E a pessoa que não te passa referidos? Você fez esse processo, né? Fez o processo certo, que foi por ligação, ou foi pessoalmente, ou foi uma chamada de vídeo, e uma pessoa que você estava contando que iria te ajudar, ela não te ajudou. Já fica aqui uma reflexão, né? Porque pensa comigo, pessoal. Você não está falando para a pessoa vender para você, você não está falando para a pessoa comprar na tua mão, você está precisando para ela te indicar. Se o teu amigo, uma pessoa que você considera próxima a você, que gosta, que diz que gosta de você, ela não pode te indicar, para que você pode contar com essa pessoa na vida? Para nada, né? Então, para que serve manter talvez uma pessoa dessa no seu ciclo? Então, até brinco que foi um processo também que eu limpei algumas pessoas ali do meu ciclo de amizade. Eu falei, poxa, se eu não posso contar para essa pessoa me indicar, não estou falando para ela comprar na minha mão ou vender para mim, nada, eu só peço para ela indicar o meu trabalho. Para que eu posso contar com essa amizade? Pra nada. Não faz sentido aqui para vocês? Né? Eu penso por natureza. Se um amigo meu tá, poxa, de certa forma necessitando, entre aspas, de um apoio inicial, né? Porque todo mundo na vida, quando inicia, precisa de uma alavancagem, um apoio inicial. E ele não pode contar comigo para esse apoio, para que eu sirvo para a vida dele? Para nada, né? Então, também é um ponto interessante. Então, qual que foi o resultado disso aqui, pessoal? Eu saí ali da minha primeira listagem com muitos potenciais clientes para fazer os primeiros atendimentos. E o mais interessante, as pessoas, quando recebem a mensagem lá de validação, elas ficam curiosas. Então, quando, por exemplo, eu fiz com minha noiva, várias pessoas foram respondendo: Ah, como é que funciona? Ah, eu não tenho interesse. Ah, eu quero mais informações sim, pode pedir para ele me ligar. Ou seja, várias pessoas foram demonstrando interesse. E aí eu fui pedindo para os meus amigos me avisarem: Ó, fulano, a galera vai responder. Quem responder com interesse, você me avisa que eu já dou prioridade. Ou seja, mesmo eu com nenhuma experiência, eu ligava para a pessoa, é claro, né, que você tem que aplicar a técnica. Eu tinha um script aqui, eu vou depois mandar esse script também para vocês, eu vou até mostrar esse script, e eu simplesmente lia o roteiro. Jonathan, era robotizado? Era robotizado.
Era péssima a sua entrevista? Era péssimo o meu 7 passos. Mas pela pessoa ter sido indicada, por ela ter sido avisada sobre o meu contato e por ela estar com interesse no assunto, saía vendas. Porque o nosso curso ele é bom, pessoal. Não é à toa que a gente é número um de mercado. Poxa, ela fica encantada, ela vai ter aula com nativos, ela vai ter flexibilidade de tempo, ela vai estudar no tempo dela. E o preço é muito barato. A gente está falando de R$ 266, o vitalício e o anual 162. Então, por mais que minha apresentação ainda era péssima, às vezes eu pulava, eu esquecia de fazer a decisão imediata, que é aquela vacina que a gente faz, né, do combinado. Eu esqueci de falar alguma coisa da metodologia, mesmo assim saía vendas. Mas por quê? Porque eu tinha feito esse processo de indicação bem feito. Então, essa é a primeira dica que eu dou aqui para vocês, tá? Fazer uma lista das 10 pessoas mais próximas, não com o intuito de vender, mas com o intuito de pegar bastante indicações, ok? Segunda dica aqui também, que eu também apliquei. Quando eu abrir a minha lista de contato, até recomendo que você abra e escreva o número que está lá. Faça esse exercício aí agora. Abra a sua lista de contato aí agora. Deixa eu abrir aqui o chat. E me manda quantas pessoas vocês têm hoje na sua lista de contato, tá? Coloca aqui no chat para mim. Eu abri aqui para vocês mandarem. O Roberto mandou que tem 5. Eu, quando iniciei, pessoas, eu tinha 300 contatos. A Selma tem 300 também. Bacana. Quem mais? Pode colocar aqui no chat. Ótimo. Bacana. Show. Novamente reforçando, se você tem uma pessoa na sua lista de contato, você já pode iniciar esse processo de coleta de indicação. Segunda dica que eu dou, pessoal, eu particularmente, eu tinha pessoas ali na minha lista que eu acreditava que o inglês poderia ser interessante. Talvez você puxando na memória, você vai lembrar de pessoas que já passaram pela tua vida. E aqui eu não estou falando de afinidade, estou falando ali, talvez, numa época de trabalho, de escola, de faculdade, pessoas que já passaram na tua vida, e a gente sabe que tem perfis, né? Por exemplo, às vezes você tem um amigo que trabalha numa multinacional, você tem uma pessoa que você conhece que trabalha na área de tecnologia, ela é da área da saúde, ela é da área de engenharia, ou é uma pessoa que você percebe que é uma pessoa ambiciosa, que quer crescer de vida, que quando você conversava com aquela pessoa, ela falava sempre de futuro, né? Então, essas pessoas que estão pensando sempre em crescer, se desenvolver, elas vão precisar do inglês. Elas sabem que o inglês é importante para elas. Por quê? É um dado estatístico, né? Quem fala inglês vai ganhar 62% a mais de quem não fala inglês. Então, a dica que eu dou é você tentar puxar pessoas que você talvez acredite que o inglês possa fazer uma diferença na vida delas. Então, a segunda dica é você fazer uma lista com essas pessoas para você, de certa forma, mostrar essa oportunidade para elas. Novamente, pessoal, a gente está levando educação. Inglês realmente muda a vida das pessoas. Eu tenho vários relatos de alunos meus que eu matriculei, que hoje já foram promovidos, que hoje estão numa situação de vida melhor, porque eles tomaram a decisão de aprender inglês. O bacana aqui, a gente não está empurrando para eles consórcio, seguro, né? Coisa que vem do banco lá, que o banco fica comendo dinheiro do povo sem nenhuma utilidade, né? Aqui a gente está realmente levando educação, uma ferramenta que pode mudar a vida daquela pessoa de fato, né? Então, a segunda dica que eu dou aqui para vocês é vocês tentarem, por meio dessa sua lista de contato, você tentar pescar pessoas que têm esse perfil. Eu recomendo que você tente pelo menos 30 pessoas que você entenda que seria interessante o inglês dessa forma, tá? Inclusive, na época, eu dei uma nota para essas pessoas, de 10 a 5, sendo 10 aquela pessoa que poxa, essa pessoa aqui eu acho que tem muita chance de querer aprender a falar inglês, e 5 aquela pessoa que, pode ser que seja bacana, mas eu não tenho tanta certeza, né? Então, dessa minha lista, por exemplo, que inclusive saiu a minha primeira venda.
que era um veterano meu de faculdade, que eu lembrei que ele tinha o interesse, ele tinha vontade de fazer intercâmbio. Eu puxei ali de uma conversa que a gente teve e eu simplesmente, o nome dele era André. Eu simplesmente liguei para o André, expliquei para ele que eu estava na WhatsApp, né? Expliquei para ele que a gente estava com uma bolsa de estudo para quem quer começar, inclusive era início de ano, né? Para quem queria começar o ano aprendendo inglês, que não queria, de certa forma, deixar. E que eu tinha lembrado que ele tinha comentado comigo desse interesse dele. E perguntei para ele: faz sentido para você falar sobre essa oportunidade? Ele falou que faz, que faria sentido. Me conectei com o André, fiz aquelas perguntas chaves, né, da conexão, como é que tá o inglês dele, o porquê que seria importante, o que que atrapalhou ele até hoje não resolver esse problema, se de fato é uma prioridade para ele aprender inglês, e se ele estaria disposto a resolver hoje caso ele encontrasse algo que encaixasse no tempo, no método e no financeiro dele. O André falou que sim, eu fiz aquele combinado, deixei ele à vontade para o não, se ele não gostar, e reforcei que caso tudo se encaixasse, a gente ia fazer a matrícula dele. Ele falou que tudo bem, apresentei o curso, falei de valor, o valor encaixou e eu fiz a venda dele. Foi simplesmente assim. Uma pessoa que não, eu não tinha afinidade, tanta afinidade, conhecia, mas que eu lembrei, puxei ali na memória que eu falei, opa, o André eu acho que pode ser interessante para ele aprender a falar inglês. Entrei em contato, verifiquei interesse, ele falou que tinha, apliquei os 7 passos e converti em vendas. Então essa foi também uma segunda dica, né, entre aspas, que eu coloquei em ação quando eu iniciei aqui a minha trajetória, tá? E a última dica que eu dou para vocês, para conseguirem também potenciais clientes, é a famosa pesquisa de mercado, tá, pessoal? Eu vou mandar esse exemplo da pesquisa de mercado, mas lembra quando foi pedido, eu acho que foi no primeiro dia de treinamento, a gente fazer pesquisa com pessoas próximas, com aquelas perguntas, como é que tá o teu nível de inglês de 0 a 10? Você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Ou conhece alguém que já perdeu? Né? Não tinha aquela pergunta? Aquelas perguntas? A pesquisa é a mesma coisa, só que a gente adiciona uma última pergunta, eu vou considerar a pergunta matadora. Você tem vontade de aprender a falar inglês em 2026? E eu adicionava essa pergunta. Então, o que que eu fiz? Olha o que que eu pensei se faz sentido para vocês. Eu tinha 300 pessoas na minha lista de contato. Eu separei 10 pessoas próximas. Eu separei 50 possíveis interessados, que eu não tinha tanta afinidade. Separei. Sobrou 240. O que que eu falei? Caramba, eu tenho 240 pessoas aqui. Eu tenho muitas pessoas aqui, eu nem sei quem é, não faço a mínima ideia. E eu vou aplicar essa pesquisa. Então, eu literalmente montei uma estrutura de pesquisa que eu vou mandar lá para vocês no WhatsApp, que a gente vai seguindo os passos, né? E dessa pesquisa é como se fosse um funil de venda. Você faz com um tantão, aí poucas pessoas, aí uma parte já não responde, outra parte já responde. Para a segunda pergunta da pesquisa, outra parte responde, outra parte não responde. E no final, até para quem vai responder realmente a 3 perguntas, vão ser menos pessoas. É um funil de vendas. Das pessoas que me falavam assim, Jonathan, meu inglês está ruim. Às vezes a pessoa falava assim, eu não perdi a oportunidade, mas eu conheço alguém que já perdeu. E eu tenho vontade de falar inglês ainda esse ano. O que que isso significa? Que ele é um potencial cliente. Então, o que que eu sempre fiz? Marcava uma ligação para apresentar para ele a oportunidade que eu tinha aqui na WhatsApp. Eu falava, fulano, que bacana, por que que eu fiz essa pesquisa com você? Atualmente eu fui contratado para ser trainee comercial da WhatsApp, a gente está com uma bolsa de estudo para quem quer começar 2026 estudando inglês. Faz sentido para você a gente marcar um contato para falar mais a respeito do teu inglês? Resumo da ópera. De 240 pessoas, eu marquei 20 ligações. Dessas 20 ligações, saiu. Eu treinei muito, né? Então foi legal que eu treinei com muitas pessoas. E eu converti 6 vendas. 6 vendas. E a pessoa que não fechou comigo, eu ainda peguei indicação com ela. Aquela pessoa que, por algum motivo, seja porque não encaixou no financeiro, ou seja porque ela não estava decidida em querer resolver naquele momento,
Por mais que ela não fechava comigo, eu ainda pegava várias indicações com aquela pessoa, né? Então também é um processo que vocês podem também estar realizando, que é a pesquisa. Essa pesquisa você pode fazer com pessoas no seu WhatsApp, você pode fazer no Instagram, se você quiser. Eu lembro que no Instagram eu fiz no formato de enquete, né? Galera, estou fazendo uma pesquisa aqui de mercado, preciso que vocês me ajudem. Aí eu colocava lá, primeira pergunta, né? Como é que está o teu nível de inglês? De 0 a 10. Você já perdeu alguma oportunidade ou conhece alguém que já perdeu por não falar inglês? Sim ou não? Depois eu colocava essa pergunta, né? Se era vontade da pessoa falar inglês ainda em 2026. E as pessoas que respondiam que sim, no próprio direct eu puxava para o WhatsApp e marcava uma entrevista com ela, né? Uma ligação. Jonathan, é algo que você faz hoje? Não. É algo que eu fiz só de início. Jonathan, você fica pegando contato com pessoas próximas até hoje? Não. É algo que eu só fiz de início. Jonathan, você fica falando com pessoas conhecidas? Não, é algo que eu só fiz de início, entendeu? É estratégia para você iniciar o seu trabalho. Hoje eu já tenho mais de 3.000 vendas aqui na WSP. Mais de 3.000 clientes que eu matriculei. Todos esses clientes, sem exceção, vieram de indicação. Ou seja, eu nunca paguei um tráfego pago para conquistar meu cliente. Todos foram o famoso boca a boca, que eu aprendi e a gente vai depois ensiná-los vocês a fazer isso com qualidade. Depois que a gente pega essa primeira lista inicial com pessoas próximas, a gente vai pegando mais pessoas, eu vou ensiná-los depois isso com mais calma. A gente vai chegar num patamar que a gente não vai falar só com desconhecidos. Hoje eu tenho uma lista gigante de indicações espalhadas em todo o Brasil. Eu não falo com pessoas próximas. Então, às vezes, você tem esse receio, né? Ah, mas será que eu vou ter que ficar falando sempre com pessoas próximas? Não, porque não é nem sustentável, né? Mas por que que no início é interessante você explorar a sua rede? Porque é a forma mais efetiva, pessoal. Eu poderia falar assim, não, beleza, ignora todo mundo que você conhece, não quer falar com ninguém que você conhece, ignora todo mundo. O que que você pode fazer para conseguir captar seus primeiros leads? É o que o pessoal faz nas escolas presenciais, que é pesquisa de rua. Mas a pesquisa de rua, cara, é muito trabalho, muito esforço para pouco resultado. Então, a minha recomendação é vocês seguirem essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, né? Só reforçando aqui para a gente já finalizar, selecionar as 10 pessoas mais próximas, não com o intuito de vender, mas de pegar a indicação. Arrancado, você não pede esses contatos, você arranca, pensa, pô, vou pegar 20 de cada, né? Se tiver algum parente seu que tem interesse, melhor ainda, você já vende e ainda pega referido, né? Segundo, pensar nas pessoas que você acredita ali que poderia ter um interesse, né? Lembrando que 95% da população brasileira não fala inglês e hoje o mercado está cada vez mais competitivo. Você abre o LinkedIn para vocês verem. Todas as vagas que pagam bem vão exigir inglês para quem é formado. Então pensa em pessoas que, poxa, pensam em crescer, pensam em se desenvolver, elas precisam do inglês, tá, pessoal? Elas, se for perguntar assim, você queria ser fluente em inglês? Todo mundo queria ser fluente em inglês, entendeu? É uma coisa que ajuda, seja para uma viagem, seja para conhecimento. Então as pessoas querem inglês, às vezes falta elas terem uma oportunidade que caiba no tempo delas e no bolso delas, entendeu? E a última dica é a pesquisa que eu vou mandar lá no grupo. Além da pesquisa que eu vou mandar no grupo, eu vou mandar a mensagem de validação, eu vou mandar o script de vendas que vocês podem seguir, tá? E vou mandar também ali, para quem ainda está perdido nos preços, eu vou mandar os preços, tá? Só reforçando, a gente está em momento de showtime. O que que isso significa? Se vocês, de certa forma, faz a primeira venda entre hoje e amanhã, vocês já ganham a primeira estrela. Sempre reforçando, de preferência, sempre no link padrão, devido àquela característica, né? Mais uma venda, você já faz bate uma estrela, você já ganha a sua primeira comissão, e depois você fazendo a sua segunda venda até terça-feira que vem, você já vira agente Blue, ou seja, você pode ser promovido na sua primeira semana. E o que que significa ser um agente Blue? Significa que você já vai ganhar 50% a mais. Então, a própria Luísa, que já virou Blue desse processo seletivo, toda venda que ela fizer agora, ela não ganha 10%, ela ganha 15%. Isso dá uma grande diferença, tá, pessoal?
A venda que você ganha R$ 200, R$ 300, ela vai ganhar R$ 500, entendeu? Pensa nisso em uma, duas, três, quatro, cinco vendas. Olha a diferença que dá. Então, por isso que a gente abre essa oportunidade, até para a gente já saber quem realmente já está mais disposto a fazer isso aqui dar certo. Quem realmente já quer mais isso aqui para a vida dele, né? Então, é uma forma de você mostrar para a empresa que você está realmente querendo fazer isso aqui acontecer, né? Então, essa primeira venda ela é muito importante. É uma venda arrancada e eu vou ajudá-los ali, tanto no grupo, tanto no individual, da gente arrancar essa primeira venda entre hoje e amanhã. Por que que a gente escolhe final de semana? Talvez você. Ah, mas final de semana. Pessoal, final de semana é a hora, é o momento que o pessoal está em casa, está tranquilo. São dias que mais saem vendas aqui, inclusive, né? Porque o pessoal está em casa, está tranquilo. Inclusive, antes de eu iniciar aqui a reunião, não sei nem se ela está aqui, deixa eu até conferir aqui. Teve uma pessoa aqui da nossa equipe que já fez venda. Deixa eu só conferir aqui o nome dela. É, vamos lá, tá carregando aqui. A Jordane, não sei se a Jordane está aqui. Deixa eu conferir aqui. A Jordane, não sei se a Jordane está aqui. Mas enfim, a Jordane já fez venda, né? Já realizou venda, já bateu a sua primeira estrela e já está avançando no plano de carreira no sábado de manhã, que é um ótimo dia, inclusive, para vender, tá? Então, pessoal, depois a gente vai tirar uma reunião só para tirar dúvidas. Eu sei que nesse início eu já tive aí na telinha de vocês. Eu sei que a gente tem bastante dúvidas. É normal a gente ter dúvidas, mas eu preciso que vocês sigam aqui o que eu estou passando para vocês, tá? Eu já tenho experiência, já passei por essa etapa. Siga o que eu estou passando, que vocês vão aumentar muito a chance de vocês terem esse debut ainda hoje, tá? Depois a gente tira um momento só mais para dúvidas e abre aqui o chat para mais interação. Combinado? Então, sucesso para todos vocês aí nesse sábado. Fico à disposição no privado. Vou mandar os conteúdos no grupo. E um bom sábado aqui para todos, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.